Olá! Hoje falaremos sobre Pedro e a importância do perdão e da graça de Deus. Hoje meditaremos em alguns versos para entendermos como Pedro agiu nesses períodos anteriores à crucificação de Cristo e quais ensinamentos podemos aprender da atitude de Pedro. Inicialmente, meditaremos em Marcos, capítulo 14, os versos 66 ao 72, que nos dizem assim: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou, e a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, o que estava ali disseram outra vez: Com certeza você é um deles, porque também é um galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de que vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Em João capítulo 18, há a narração também da negação de Pedro. E nós entendemos que João 18, os versos 15 ao 18, 25 ao 27, nós entendemos que mesmo que Pedro quisesse não transparecer naquele momento que ele era um discípulo de Jesus, a sua aparência, o seu jeito, a maneira como se comportava e até mesmo sua origem como galileu, dizia que ele era de Jesus. Suas atitudes estão transparecendo a Jesus. As pessoas olham para você e, inegavelmente, você é um discípulo, uma discípula de Cristo? Ou você está negando, dizendo assim: não é bem assim, eu não conheço esse Jesus Nazareno, eu não tenho essa voz mansa, plenamente por uma ação do Espírito Santo de Deus, é uma característica minha, e você começa a olhar muito para si e negando tudo o que você tem, todos os seus dons e talentos. Todo provém do Senhor. E por que negar a Cristo? Por que negar aquele que fez tudo por você, que esteve em momentos difíceis e você olhou e contemplou como Pedro milagres, e você com certeza já vivenciou muitos milagres vindos de Cristo. Mas é porque Pedro ainda não estava pronto, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado plenamente sobre ele e sobre os discípulos. Aqui mais adiante, há um diálogo de Jesus com Pedro, em João capítulo 21, pós-ressurreição de Cristo, tudo mais, nos versos 15 ao 17, ele vai falar, Jesus vai falar de amor, umas perguntas referentes a amor. João escreveu na língua grega, e em grega há uns 2 tipos de amor: o amor philos
e o amor ágape. E o que Jesus queria que Pedro respondesse na terceira vez? É que fosse o amor ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é o amor altruísta, que se importa com o próximo. Por isso que o Senhor insistia tanto. Apacente os meus cordeiros, no verso 15. E também no verso 16, Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas. E Pedro novamente ficou triste, por quê? Porque Pedro estava respondendo um amor filos, e Jesus queria o amor ágape. Por isso que o Senhor insistia, apacente as minhas ovelhas, Pedro. E nós precisamos ser bênçãos nas vidas das pessoas. Ovelhas somos eu e você, que servimos a um bom pastor, Jesus Cristo, conforme ele mesmo se descreve como tal, em João capítulo 10. E aqui mais adiante, na carta escrita por Pedro, vamos aprender alguns ensinamentos muito interessantes, de tantos que ele escreveu em 1 Pedro capítulo 2, no verso 21 ao 24. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando sempre que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, não foi encontrado engano em sua boca. Interessante. Pedro mentiu, negou a Cristo. E o que ele está exortando as pessoas em sua carta é justamente exortando, relembrando que não havia engano na boca de Jesus. Por quê? Porque ele é a verdade. João 14, verso 6 fala a respeito disso. Quem é a mentira? É Satanás. Então Pedro, naquele momento que ele negou a Cristo, ele estava sob posse de Satanás, porque essa questão da mentira, do engano, de ocultar coisas ilícitas que são praticadas, tudo isso é obra de Satanás. Medita em João, capítulo 8, verso 44, que ele é o pai da mentira. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, vocês foram sarados. Pedro entendeu a razão de Jesus estar no madeiro, para que fosse... Jesus carregou, até mesmo o próprio erro dele, que ele cometeu de negar a Cristo. E aqui ele diz que nós precisamos também fazer como Jesus, não revidar quando somos insultados, quando somos injuriados, quando alguém fala mal ao nosso respeito. E isso tudo, desse amor fraternal também, que eu vou mencionar aqui mais adiante. 1 Pedro capítulo 3, os versos 8 e 9 diz assim: finalmente tenho todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. O verso 10 também é bem pertinente. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem e busque a paz e a empenhe a buscá-la e alcançá-la também. Nós entendemos aqui por Pedro,
muitas atitudes em referência a comportamento, até mesmo essa questão da fala. E muito interessante vindo esses conselhos de Pedro diante do que já ouvimos essas narrativas dele. Mas, meus queridos, realmente não há necessidade de retribuirmos o mal com o mal, e o Senhor nos orienta a não fazer isso, e até Pedro aqui nos lembra, e nem mesmo ofensa. Quem é o nosso justificador? Quem é um Deus justo, misericordioso que nós conhecemos? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos esperar na justiça de Deus. E como Pedro, ele recebeu as orientações de Cristo através do Espírito Santo, quando Atos capítulo 2 os discípulos receberam a plenitude do poder do Espírito Santo, e estão aqui com muitas sabedorias de ensinos a transpassar para nós. E aqui em 1 Pedro capítulo 5, os versos 5, capítulo 5, os versos 5 ao 11, nos diz assim: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade, no trato de uns com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos refletir um pouco neste verso 5 para prosseguirmos para os mais adiante. Jovens, esta comunicação intergeracional tão importante. Os idosos já viveram mais tempo e os jovens, sim, passaram por mudanças na sua nova geração que os idosos não vivenciaram, e também os idosos precisam estar abertos para ouvirem os jovens e os jovens também aos idosos. Algo que aprendemos com esta comunicação intergeracional é esta relação de humildade, porque o aconselhamento de pessoas idosas que já viveram mais tempo do que os jovens é essencial, até mesmo uma antecipação de algo que precisou esse idoso viver para aprender, e ele está repassando para você, querido jovem. Que privilégio! Então, você está recebendo uma dica, uma orientação para evitar um erro que esse idoso pode ter cometido e aprendeu. Está dizendo para você não ir para esse caminho, não tomar essa decisão, não agir de maneira precipitada. Por isso que é preciso essa questão da humildade, essa soberba, que o Senhor Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ser soberbo, eu sei de todas as coisas. Esses idosos não sabem mais nada não, nós estamos em uma nova geração, é uma nova era. É uma era digital, é uma era da IA, é uma era onde os jovens, posso dizer, como jovem ainda, que estão lutando por causas sociais, mas ao mesmo tempo vivem sem propósito em alguns contextos de vida, caso você não tenha um contexto muito religioso na sua vida, e acabam levantando qualquer tipo de bandeira sem estudar aprofundadamente a respeito dessas ideologias que vão surgindo aí ao redor do mundo, através das redes sociais, e se espalham. E se você não tiver esse cuidado, esse olhar atento, você está levantando até mesmo uma bandeira que vai de encontro a seus princípios bíblicos. Então você precisa ter muita cautela. Verso 6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte.
Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus. Olha o que Pedro está nos dizendo. Ele que dizia, Senhor, eu estou disposto a morrer por você. E no primeiro momento, depois começou a negar a Cristo, e nós entendemos que Pedro está nos ensinando o que ele entendeu de uma maneira dura. Por isso que ele chora, porque ele foi soberbo. Ele presumiu que ele estava preparado e Jesus disse, meu filho, você não está preparado. Se sujeite à minha poderosa mão. Por isso que Pedro fala aqui, se sujeite à poderosa mão de Deus. Porque em tempo oportuno ele vai exaltar você, mas para que a sua vida, a sua história, o seu testemunho glorifique a Deus. Porque o Senhor não vai exaltar e colocar você em uma posição de honra se você não sabe honrar plenamente a Deus. Lançar sobre o Senhor todas as ansiedades, preocupações, anseios, tantos sonhos, né, que ele começou com essa questão da juventude, tantos sonhos que os jovens têm, mas que precisam estar conforme a vontade do poderoso Deus. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Você percebe a necessidade da vigilância? Algo que ele aprendeu com Cristo. Jesus falou para ele que Satanás pediu a alma dele, pediu que ele fosse ao redil dele, né, de Satanás de alguma forma, e Jesus orou pela fé de Pedro para que não desfalecesse. E o inimigo realmente, ele fica ao redor, realmente, só procurando uma brecha. E brechas estas que acontecem de diversas formas, dependendo do que você permite ouvir, ver, falar, suas atitudes de alguma forma. O que você vê glorifica a Deus, o que você ouve está glorificando a Deus, o que você fala está glorificando a Deus, o que você está pensando está glorificando a Deus. É algo a se pensar e meditar também em Filipenses capítulo 4, verso 8. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimento iguais aos de você. Muitas pessoas, ou melhor dizendo, algumas pessoas, elas exageram dizendo assim que só elas estão sofrendo, só elas que estão passando por isso. Por isso que é muito necessário este olhar além e perceber que a pessoa está sofrendo até muito mais do que você. Vá no hospital, há pessoas que estão em situações muito difíceis no hospital, estão morando em situação de rua e você tem uma casa. Você, por exemplo, está com uma enfermidade, mas não é uma enfermidade incurável, como muitas pessoas convivem com doenças incuráveis. Então, essa mudança de olhar, essa perspectiva de fé é essencial para que você tenha mais compaixão, compreensão diante do que o outro também está passando. Por isso que é muito importante você estar em oração uns pelos outros. Aí você vai ajudando as pessoas a carregar esses fardos que muitas pessoas passam por situações difíceis. Aí você vai até
olhando para sua própria situação e dizendo assim, eu exagerei em dizer que eu estava sofrendo, essa pessoa está sofrendo muito mais. Por isso que é importante, se você puder fazer visita às pessoas, você vai entender que você não está assim sofrendo tanto como muitas pessoas estão sofrendo. E você vai entendendo que todos nós estamos sofrendo. Por isso que Pedro fala aqui, sabendo que os irmãos espalhados pelo mundo estão sofrendo igualmente que você. Uns estão sofrendo com fé, com esperança. E outros não têm fé e nem esperança, porque ainda não sabem sobre Jesus e sobre a fé que você tem. Por isso, seja luz, seja bênção, e que você abre sua boca, fale palavras para abençoar. Verso 10 e 11. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Deus seja louvado. Então, tudo isso que nós passamos é para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar o que, meus queridos? A nossa fé. Diz que Tiago, capítulo 1, dos versos 2 ao 4, ele fala para nós estarmos alegres por passarmos provação, porque essa nossa fé seja firmada mais. Claro, que provação, ninguém gosta de passar, mas mesmo assim, Deus nos dá essa graça, essa oportunidade de amadurecermos mais na fé através das provações. Que Deus continue abençoando a sua vida, que nesses dias tenham sido dias de renovação espiritual, realinhamento da vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar? Santo, 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 poderoso, majestoso Deus, nome sobre todo nome. Paizinho querido, nós aprendemos com Pedro a não presumirmos algo que o Senhor não falou a nós que temos a capacidade de fazer ainda, porque nós não estamos plenamente preparados e capacitados pelo Espírito Santo. E precisamos ter humildade e ter vigilância, porque qualquer brecha, o inimigo pode fazer uma pequena bagunça nas nossas vidas. Ao Senhor Jesus, dê esse discernimento espiritual para as pessoas, para terem cuidado com o que vê, com o que ouvem, com o que está rodeando a mente delas, que dela procede as fontes da vida. Ó Senhor Deus, como Romanos 12, verso 2, renova a mente do teu povo, Senhor Deus, com esperança. E que como Filipenses 4, verso 8 diz que tudo que devemos pensar, tudo que é amável e verdadeiro, tudo que vem do Senhor, o Senhor nos instrui, é o que deve ocupar a nossa mente de esperança, de fé. Para assim resistirmos firmes com vigilância, oração e muito clamor pelo Espírito Santo de Deus, porque foi a partir do Espírito Santo que Pedro reconheceu e permitiu trazer esses preciosos ensinos que aprendemos. Paizinho querido, nos ajude a permanecermos firmes na fé e olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.